Ok. Vamos calcular então, vamos verificar duas propriedades interessantes que ocorrem aqui no movimento vertical no ar. Então as equações, né, da posição no decorrer do tempo, da velocidade e aqui as duas horárias, lembrando, e uma que é a Torricelli, que não é horária. Então vamos fazer o seguinte. Vamos inicialmente falar de tempo. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou calcular inicialmente o tempo de subida até a altura máxima. Então, subida até a altura máxima. Então, minha orientação para cima, o G aqui está para baixo, né? E eu vou fazer o seguinte, vou pegar um corpo qualquer e lançar ele verticalmente para cima, com uma velocidade inicial qualquer, né? E vou calcular o tempo que ele vai levar até chegar na altura máxima. Então ele vai subir, vai chegar na altura máxima, e o que a gente sabe disso? Que eu já tinha comentado. Quando ele chega na altura máxima, ele para e volta. Então na altura máxima, a velocidade dele é zero. É a velocidade na altura máxima. Então, qual é o tempo para ele chegar até a altura máxima? Então vou calcular, vou usar a equação de velocidade. Então, um dado que eu já conheço é que a velocidade na altura máxima é zero. Então por isso eu vou usar essa equação. Então, ó, zero, velocidade na altura máxima, é igual a velocidade inicial em y menos gt. E aí, se você calcular o tempo, ó, jogando para cá, você vai ter que tempo é igual a v0y sobre g. Tá? Vou chamar isso aqui de tempo de subida. Então, o tempo que ele vai levar para chegar na altura máxima, basta eu pegar a velocidade inicial em y, ou seja, a velocidade de lançamento, dividir pela gravidade, eu sei o tempo que ele vai chegar na altura máxima. Beleza. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou calcular agora o tempo total do movimento. Ou seja, o tempo que ele leva para sair daqui, do ponto de lançamento, chegar na altura máxima e voltar. Quero saber qual é esse tempo, né? Então, ó, tempo total do movimento. Então vai ser o tempo que ele vai levar. Minha orientação está aqui. Tá? O G continua para baixo, claro. Então o que vai acontecer? Ele vai sair daqui, do meu ponto de lançamento, velocidade inicial. Vai chegar na altura máxima. Vai parar, porque na altura máxima a velocidade é nula. E vai descer. E vai chegar aqui de novo, no ponto de lançamento, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa equação de posição, porque ó, o ponto de lançamento e o ponto de chegada é o mesmo, né? Ele sai, eu lanço o corpo para cima, ele vai, chega na altura máxima, volta e vem para o mesmo ponto, volta para o mesmo ponto, que é o ponto de lançamento. Então, se eu pegar aquela equação, eu vou ter, a equação é essa, y é igual a y0 mais v0yt menos g t2 sobre 2, né? Só que eu vou chamar, ó, esse t aqui de t maiúsculo, porque é diferente desse t aqui. Esse t é o t minúsculo, que é o tempo de subida. O t maiúsculo vai ser meu tempo de trânsito, que ele vai e volta, tempo total, né? Então vamos calcular. Bom, y final, qual é? Concorda que y final e y inicial são iguais? Porque ele parte de um ponto y qualquer, que eu estou chamando de y0.
ele vai e volta para o mesmo ponto. Então o y final é igual ao y inicial, que o ponto de lançamento e o ponto de chegada são mesmos. Mais velocidade em y t maiúsculo menos g t maiúsculo ao quadrado sobre 2. Ó, resolvendo, ó, eu vou ter isso. Então, no fundo, eu vou ter uma equação, ó, essa equação aqui de segundo grau, em t maiúsculo, que é o tempo total. Resolvendo, pode ser por equação de Bhaskara, mas aqui pode ser pelo método mais simples, né? Colocando t em evidência, v0y menos g t sobre 2 igual a 0. Então, dois valores para t, né? Tempo 0 ou v0y menos g t2 sobre 2 igual a 0. Resolvendo, a gente vai ter o quê? Você vai ter que o tempo total, ó, v0y é igual a gt total sobre 2. Continuando, passando 2, multiplicando o g, dividindo, tempo total está sendo 2v0y sobre g. Não é isso? Então, olha só, o que a gente pode observar aí? Observa uma coisa, quem é v0, velocidade inicial y sobre g? Concorda que a velocidade inicial y sobre g não é ts, tempo de subida? Então nota, ó, isso daqui, ó, é ts. Ou seja, o tempo total é 2 vezes o tempo de subida. O que isso significa? Significa que quando eu jogo o corpo, ele chega na altura máxima e volta, o tempo total do movimento é 2 vezes o tempo que ele levou para subir. O que isso implica? Que o tempo que ele levou para subir é igual ao tempo que ele levou para descer. Então isso é uma outra propriedade do movimento vertical no vácuo, né? O tempo de subida, o intervalo de tempo de subida é sempre igual ao intervalo de tempo de descida para o mesmo ponto, né? Então se eu lanço o ponto aqui, o corpo desse ponto, jogo para cima, ele chega na altura máxima e ele volta. Quando ele passar aqui, o intervalo de tempo é o mesmo, né? Ou seja, o tempo que ele levou para subir é igual ao tempo que ele levou para descer. Basta multiplicar por 2. Então, uma propriedade é que o intervalo de tempo de subida será sempre igual ao intervalo de tempo de descida, né, no mesmo ponto, no lançamento vertical no vácuo. Então, duas propriedades a gente já conhece. Uma é que corpos deixados cair na mesma altura levam o mesmo intervalo de tempo para chegar ao solo. Claro, possuem a mesma aceleração da gravidade. Estão acelerados com o mesmo valor. Uma outra propriedade que a gente acabou de verificar. O intervalo de tempo para subir até a altura máxima é igual ao intervalo de tempo para descer até o mesmo ponto do lançamento. Ou seja, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, coisas que a gente pode pensar, se você de repente der um tiro para cima, verticalmente, né, quando a bala volta, ela volta com o mesmo intervalo de tempo, né? Então, se você calcular o tempo total de ida e volta, só você dividir por 2, você sabe o tempo que levou para subir. Só um detalhe em relação aqui a esse final da conta aqui, né? Note que quando eu cheguei nessa parte eu encontrei dois valores, claro, porque é uma função do segundo grau, em t maiúsculo, t total, eu encontrei dois valores, né? Um tempo era esse, né? O outro tempo t igual a 0. Claro, faz sentido. Ou seja, eu tenho que encontrar dois tempos. O t igual a 0 é o tempo de lançamento. E o t igual a 2v0y sobre g é o tempo que ele volta. Só esse detalhe a mais sobre essa demonstração aqui que a gente fez. Vamos verificar então uma outra propriedade interessante do movimento vertical no vácuo.